Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Oftcast e esse é um Oftcast que ele é muito importante. Primeiro, para a gente revisar os assuntos de neurooftalmologia, mas também para a gente conseguir acalmar um pouco mais o seu coração. Porque a gente sabe, a gente está diante do contato com os alunos e a gente sabe que esse módulo de neurooftalmologia é um módulo que é realmente um pouco mais difícil. E é assim na vida, é assim na prova também. Mas o que é muito importante, é fundamental ao longo de toda a nossa preparação, é que a gente primeiro tenha a cabeça no lugar e que em segundo a gente vá fazendo revisões ao longo do ano, fazendo questões, porque finalmente esses assuntos terminam entrando na nossa cabeça o suficiente para a gente acertar as questões na prova e também para você aprender a lidar com isso mais no seu dia a dia, tá certo? Então, acalma seu coração, porque é mais do que natural a gente ter um pouco mais de dificuldade neste assunto. Mas hoje, nesse episódio, a gente tem uma tarefa árdua, mas que a gente faz gosto de falar isso aqui com vocês, para justamente tornar isso um pouco mais fácil e da gente fazer essa revisão. E eu não conseguiria fazer isso sozinho se eu não estivesse ao lado dos meus amigos. Então, gostaria de dar muito bem-vindo aqui para o meu amigo Guilherme. Vamos ver, Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo, vamos lá, né? Fazer essa revisão de um assunto que é denso, mas é super importante para a prova, né? Excelente. Pedrinho, mais uma vez, seja bem-vindo também. Olá, meus amigos Gui, Flavinho, Hugo. Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Tema muito importante, então um tema que vai exigir muita concentração, mas estamos aqui para podermos trazer o conteúdo simplificado da melhor forma para você poder justamente guardar esse tema. Excelente. Para completar nosso time aqui hoje, Hugo, também seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, prazer estar aqui gravando esse tema que às vezes é tão difícil, mas depois que a gente entende, a gente até agradece que cai na prova, né? Então, maravilha, galera. Para a gente já começar falando um pouco sobre a anatomia e a parte de pares cranianos, manda ver, Hugo. Bom, então vamos começar aqui falando um pouco de anatomia das vias ópticas. Então, vamos começar da primeira parte, a gente vai começar de anterior para posterior, vamos começar com o nervo óptico. É importante a gente lembrar que neurooftalmologia é um tema muito amplo, então aqui a gente vai dar pinceladas naquilo que é mais importante, tá? Então a gente não vai jamais esgotar todo o conteúdo de neurooftalmologia nesse podcast. A gente passaria aqui o dia falando e não daria conta. Então, começando de nervo óptico, vamos lembrar das porções do nervo óptico, né? E lembrar dos principais pontos de cada porção. Então, começando pela porção intraocular, que é aquela dentro do olho. E aqui o principal ponto que a gente tem que lembrar é a distribuição das fibras nessa região. Então vamos lembrar que as fibras temporais elas entram no nervo óptico nos polos superior e inferior e as fibras nasais vão entrar no polo temporal e nasal do nervo óptico. A segunda parte, essa parte intraocular, ela é dividida em três porções, na pré-laminar, laminar e pós-laminar. E aqui o conceito importante de saber é que o nervo óptico ele começa a se mielinizar a partir da região pós-laminar. Então antes ele é composto de fibras amielínicas. Quando chega na região pós-laminar, ele se torna mielinizado. E um outro detalhe é que a célula responsável pela mielina do nervo óptico é o oligodendrócito, não é a célula de Schwann, ok? Isso é importante de lembrar para a prova. A segunda porção que a gente lembra é a intraorbitária. E aqui o que a gente tem que lembrar dela é que ela é a porção mais longa do nervo óptico. Depois a gente tem a porção intracanalicular. Aqui o principal ponto que a gente tem que lembrar dela é que ela é a porção revestida ali pelo arcabouço ósseo. E justamente por ser revestida por arcabouço ósseo, é a região mais propensa a trauma por cisalhamento e também a região em que tem o maior risco de ocorrer síndrome compartimental ali, por um trauma, acontece um edema, neuropatia óptica naquela região. Aí a outra porção é a porção intracraniana. Aqui a gente tem que lembrar a relação do nervo óptico nessa parte com algumas outras estruturas. Então a gente tem que lembrar que nessa região o nervo óptico ele é superior à artéria oftálmica e é medial à artéria carótida interna, ok? E a lesões de nervo óptico, qual é a alteração de campo visual característica? É o escotoma central, seco central, ou se for uma lesão mais grave, o escotoma total unilateral daquele olho. O nervo óptico, ele carrega as fibras de um olho só, ok? Indo um pouquinho mais para posterior, a gente vai ter o quiasma. O quiasma é onde acontece a mistura do nervo óptico de cada olho, né? Então, a partir daqui eu já vou ter lesões bilaterais, certo? E no quiasma acontece a decussação parcial das fibras. Então, as fibras nasais, elas decussam para a contralateral e as fibras temporais continuam ipsilateral. E aqui o que a gente tem que lembrar? O padrão de campo visual. Então, a lesão quiasmática, como eu falei, ela dá uma lesão bilateral, ou seja, nos dois olhos, e uma lesão tipicamente, se for na região central ali, onde essas fibras nasais decussam,
dá uma hemianopsia bitemporal, que é o marco característico das lesões de quiasma. E aqui a prova gosta de cobrar um pequeno detalhe, que é o quiasma ele pode ter uma lesão comprimindo, crescendo ali embaixo dele ou crescendo superior a ele. Isso também vai trazer algumas alterações de campo características. Então, se eu tenho uma lesão que começa embaixo do quiasma e cresce para cima, eu vou ter primeiro o acometimento das fibras inferiores do quiasma, que corresponde à retina inferior, que corresponde ao campo superior. Então, eu vou ter uma quadranopsia bitemporal superior, que à medida que essa lesão progride, vai descer, que é o caso do adenoma, por exemplo, que está ali embaixo do quiasma. Já se eu tenho uma lesão, uma compressão da região superior do quiasma, inicialmente eu vou ter o contrário. Então, eu vou ter o acometimento das fibras superiores, que trazem fibras da retina superior, que são responsáveis pelo campo inferior. Então, eu vou ter inicialmente uma quadranopsia bitemporal inferior, que à medida que a lesão cresce, progride para uma bitemporal completa, certo? Que é o caso do craniofaringioma, que tipicamente cresce ali superior ao quiasma. No nervo óptico, a característica clássica que eu vou ter é a palidez horizontal bilateral, porque lembra que eu vou lembra da distribuição ali das camadas de fibras na região intraocular, ok? E outra característica que a gente tem que lembrar aqui quando a gente fala de quiasma são os escotomas juncionais, que são aquelas lesões que estão ali na iminência entre o nervo óptico e o quiasma, onde eu vou ter uma característica mista. Então, eu vou ter um escotoma em um olho e eu vou ter no outro olho uma quadranopsia temporal superior contralateral. Então, se eu tenho uma lesão, por exemplo, juncional à direita, eu vou ter um escotoma à direita e eu vou ter essa quadranopsia temporal superior à esquerda, ok? Passando para a nossa próxima estrutura, a gente seria o trato óptico. E aqui o trato óptico que ele tem, então? Ele tem as fibras nasais contralaterais que decursaram no quiasma e tem as fibras temporais ipsilaterais, certo? E aqui a gente tem que lembrar, mais uma vez, lesão de campo característica, a gente vai ter a hemianopsia homônima, ou seja, do mesmo lado, entre os olhos, e pouco congruente. Então, mais uma vez, tudo que é retroquiasmático, a gente tem lesão bilateral, certo? E a gente tem que lembrar, e por que eu falo pouco congruente? Porque quanto mais próximo do lobo occipital, mais congruente vão ser as alterações de campo. O que é congruente? Mais parecidas entre os olhos essas lesões vão ser, ok? Então, lesão de campo típica de lesão de trato óptico, a gente tem a hemianopsia homônima pouco congruente, certo? No fundo de olho, o que é que a gente vai ter? O fundo de olho clássico da lesão de trato óptico, a gente vai ter uma atrofia vertical ipsilateral e a gente vai ter a atrofia horizontal, formando aquele bow tie contralateral. E aqui o detalhe é a pupila hemianópica de Wernicke. Como a gente vai ter essa hemianopsia homônima, então quando a gente ilumina aquele lado hemianópico, eu vou ter uma resposta pupilar menor do que quando a gente ilumina o lado que recebe melhor esse estímulo luminoso, ok? Outra coisa importante é a lesão de trato óptico, ele pode fazer um DPAR, certo? Porque a gente tem uma decussação maior das fibras nasais em relação às temporais. Então isso às vezes pode cair em prova, pode confundir, mas em lesão de trato óptico pode haver o defeito pupilar aferente relativo. Passando mais para trás, a gente vai ter o corpo geniculado lateral, que é onde esses neurônios que começaram lá na retina vão fazer a primeira sinapse deles, certo? E o corpo geniculado lateral ele concentra as fibras do trato óptico. Então, uma lesão mais extensa do corpo geniculado lateral vai ter as mesmas características de uma lesão de trato óptico. Mas aqui a gente tipicamente não vai ter alteração do reflexo pupilar, porque o reflexo pupilar ele entra ali no tronco encefálico antes da sinapse do corpo geniculado lateral. E tipicamente, como a gente tem uma sinapse, ou seja, trata-se de um novo neurônio, não é comum também a gente ter atrofia óptica em casos de lesão de corpo geniculado lateral. Indo mais para trás um pouquinho, radiação óptica. Então, as fibras do trato óptico vão chegar no corpo geniculado lateral e elas vão se abrir nessas radiações ópticas. E aqui a gente tem as radiações ópticas que passam mais no lobo temporal, chamadas alças de Meyer, e a gente tem as radiações ópticas que vão ali mais pelo lobo parietal. E o que é importante a gente saber? A característica da lesão de campo visual de cada uma delas. Então, quando a gente tem uma lesão de radiação óptica no lobo temporal, a gente tem a lesão de fibras mais inferiores, que são responsáveis pelo campo visual mais superior. Então, a gente vai ter classicamente uma quadranopsia homônima superior, ok?
que é tipicamente chamado de pie in the sky, né? Que ele parece um pedaço de torta mais em cima porque é temporal superior. Temporal superior não, desculpa, homônima superior. E quando a gente tem uma lesão de radiação óptica parietal, é justamente o contrário. Então a gente vai ter lesão das fibras parietais, ou seja, das fibras das radiações ópticas mais superiores, que vão causar uma lesão de campo inferior. Então a gente vai ter o pie on the floor, ok? Uma outra coisa que a gente tem de importante quando a gente fala de radiação óptica é como diferenciar uma lesão de radiação óptica para uma lesão occipital. Lembrando que a lesão de radiação óptica, se for muito extensa, ela pode até fazer uma hemenopsia homônima, né? Juntar ali as lesões da radiação óptica do lobo parietal com o lobo temporal. Então, como é que a gente diferenciaria de uma lesão occipital? Então, a gente tem o reflexo optocinético. Então, quando a gente testa o reflexo optocinético nas lesões parieto-temporais, tipicamente esse reflexo está alterado. Quando a gente testa em lesões occipitais, ele tipicamente vai estar preservado. Então, aí é uma ferramenta propedêutica que a gente consegue utilizar para diferenciar lesões occipitais de parieto-temporais. E indo mais para trás ainda, a gente chega no córtex occipital. E a gente tem que lembrar, o córtex visual primário, ele se encontra nos lábios do sulco calcarino, certo? E a gente tem uma divisão, que o córtex mais posterior, ou seja, aquele mais próximo ali da calota craniana propriamente dito, ele traz as fibras responsáveis pela visão macular. Já o córtex mais anterior, ele pega as fibras mais da visão ali mais periférica, certo? Porque isso é importante. Se a gente tem um acometimento apenas da região posterior do córtex, a gente tem um acometimento apenas macular, uma hemenopsia homônima macular. Se a gente tem uma lesão apenas anterior, a gente vai ter uma hemenopsia homônima que preserva mácula. E se a gente tiver uma lesão extensa do lobo occipital, a gente vai lesionar tudo. Então vai ter uma hemenopsia homônima completa, ok? E aqui, lembrando do conceito, lesões de córtex, eles tendem essas hemenopsias homônimas, elas tendem a ser mais congruentes, ou seja, a lesão de um olho se parece muito com a lesão do outro olho, elas concordam mais, certo? Bom, então, de anatomia, as principais coisas a se revisar eram esses pontos. Agora a gente vai passar para os pares cranianos. E aqui, pares cranianos, a gente tem uma regrinha que a gente pode fazer. Lembra que a gente tem 12 pares cranianos, a gente tem 3 regiões do tronco encefálico. Então, se a gente dividir, a gente vai ter 4 nervos para cada um, para a gente saber onde fica o núcleo de cada nervo. Então, no mesencéfalo, a gente teria 1, 2, 3, 4. Mas lembra que o olfativo e o óptico não entram no tronco, então a gente só vai ter no mesencéfalo o óculo-motor, que é o terceiro, e o quarto, que é o troclear. Na ponte, a gente teria, então, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, e no bulbo a gente teria o nono, décimo, o 11º e o 12º. Só para a gente ter um esquema para a gente conseguir decorar aí onde fica o núcleo de cada par craniano. Então, quando a gente fala, vamos começar falando aqui do óculo-motor, né? O óculo-motor é o terceiro par craniano. O núcleo dele, como a gente viu, está no mesencéfalo. E aqui o que a gente tem que lembrar são as particularidades de cada subnúcleo desse nervo, desse par craniano. Então, a gente tem que lembrar que o núcleo que nerva o músculo levantador da pálpebra, ele é um núcleo bilateral, então é um núcleo só para os dois olhos. O núcleo que nerva o reto superior, ele é contralateral, e os núcleos dos demais músculos, eles são ipsilaterais, certo? Isso costuma cair em prova. Uma outra relação que a gente tem que lembrar quando a gente fala de nervo oculomotor é com a proximidade, ali na região fascicular, com a artéria comunicante posterior. Então, uma das principais causas de paralisia de terceiro par craniano é justamente o aneurisma de comunicante posterior que comprime esse nervo. Então, a gente sempre tem que lembrar, quando a gente pensa em causa compressiva, a gente tem que lembrar da causa compressiva do terceiro par craniano, a gente tem que lembrar desse aneurisma. Quando ele chega na órbita, ele se divide ali em ramo superior e ramo inferior. O ramo superior inerva o músculo levantador da pálpebra superior, e o reto superior e o ramo inferior do óculo motor inerva os demais músculos, certo? E aqui a gente também tem que lembrar de quando a gente suspeita mais, quando a gente tem uma paralisia de terceiro par craniano, quando a gente suspeita realmente de uma lesão compressiva, que é justamente quando a gente tem uma paralisia com acometimento pupilar, porque as fibras que chegam na pupila, elas são mais periféricas, então quando a gente tem uma compressão, elas são irrigadas, no caso, por vasos mais periféricos. Então quando a gente tem uma compressão na região periférica do nervo, seja por um tumor ou alguma lesão expansiva ali,
a gente tem um acometimento dessas fibras pupilares. Enquanto nas causas microvasculares, tipicamente a gente pode ter uma paralisia de terceiro par, mas sem pupila. Então, viu paralisia de terceiro par com pupila, é mandatório a gente pedir imagem, certo? O outro nervo que a gente vai falar hoje, nervo troclear, o quarto par craniano. Também, o núcleo dele é no mesencéfalo e ele nerva o músculo oblíquo superior. Particularidade dele é que ele é o único par craniano que sai da região posterior do tronco encefálico e ele sai cruzado. Além disso, ele é muito longo e muito fino, ou seja, ele é muito suscetível a lesões traumáticas. Então, é um nervo que está muito associado com lesão traumática. Quando ele chega na órbita, a gente tem que lembrar que ele passa por fora do anel de Zinn para inervar o músculo oblíquo superior. E um detalhe que a gente tem que lembrar é quando a gente tem paralisia do quarto par craniano, seja por uma causa traumática, seja por uma causa congênita, a gente faz uma posição viciosa de cabeça muito característica, que é a cabeça inclinada para o lado contralateral da lesão, justamente porque o olho não faz enciclotorção. A gente tem um queixo deprimido, porque o olho não faz infradução. E a gente tem a cabeça virada para contralateral à lesão, justamente para colocar o olho na área de menor ação do músculo oblíquo, ok? E o último par craniano que a gente vai falar hoje é o nervo abducente, o sexto par craniano. O nervo abducente tem um núcleo na ponte e ele inerva o músculo abducente, que é o músculo que faz a abdução, ok? E aqui a gente tem que lembrar de uma síndrome específica, que é a síndrome de Grad-Nigo, que é uma associação de algumas coisas. Então, na síndrome de Grad-Nigo é quando a gente tem uma otite, que essa otite a gente vai ter associado uma paralisia de sexto par craniano e também uma paralisia de quinto par craniano, que é um detalhe, uma filigrana aí, mas que pode cair em prova e é basicamente uma decoreba. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é da relação do sexto par craniano com casos de hipertensão intracraniana. Por quê? Esse nervo ele sobe ali no ligamento petroclinoide e quando a gente tem situações de edema, a gente pode ter uma compressão desse nervo nessa região e a gente tem a paralisia do sexto par craniano. Por que é importante a gente saber disso? Quando a gente vê na clínica uma paralisia de sexto par craniano, a gente tem que excluir algumas causas graves, como uma hipertensão intracraniana, por exemplo, ok? Bom, então acho que era isso que eu tinha para falar, os principais pontos, tá certo? E agora eu passo para o professor Flávio terminar aí de falar mais coisas sobre esse tema de hoje. Beleza, valeu, Hugo. Agora que a gente domina essa parte, né, revisou a parte de anatomia, de pares cranianos e tudo mais, vamos prestar bastante atenção com o que o Gui tem para falar agora sobre síndromes pupilares. Manda ver, Beleza. Gui. Síndromes pupilares é uma parte muito importante da neurooftalmo, né? Cai bastante. Primeiro eu quero revisar com vocês a via do reflexo fotomotor, que é justamente essa via que a gente está vendo na imagem à esquerda, né? Essa via, enfim, a aferência, o início dela é bem parecido com a via óptica, né? Então, a gente sabe que a imagem vai ser inicialmente recebida ali na retina. O nervo responsável pela aferência dessa via é justamente o nervo óptico. As fibras nasais vão se cruzar, né? Vai ter a decussação ao nível do quiasma óptico. E depois do quiasma óptico, a gente vai ter o trato óptico sendo responsável por conduzir essa via. Só que aqui, pessoal, ao longo do trato óptico, a gente vai ter uma diferença da via do reflexo fotomotor em relação à via óptica. Porque, pessoal, as fibras responsáveis pelo reflexo fotomotor, elas não param, elas não fazem sinapse no corpo geniculado lateral, que é onde a via óptica para. Ao invés disso, essas fibras da via do reflexo fotomotor vão passar direto ali para o núcleo pré-tectal do mesencéfalo. É a primeira sinapse dessa via do reflexo fotomotor. E aí, pessoal, aqui o núcleo pré-tectal do mesencéfalo vai lançar informações para os dois núcleos de Edge-Westphal, que é o núcleo acessório do terceiro nervo, né? Então, um núcleo pré-tectal vai lançar a informação para os dois núcleos de Edge-Westphal. E aí a gente vai ter justamente a eferência, né, dessa via, que é justamente pelo terceiro nervo, né? Essa informação ela vai ser transmitida ao longo do ramo inferior do nervo trigêmeo, né? O terceiro nervo craniano. Essa informação vai chegar lá no gânglio ciliar dentro da nossa órbita. E aqui a gente vai ter a nossa próxima sinapse. A gente tem outra sinapse aqui ao nível do gânglio ciliar. E essa informação pós-ganglionar vai ser passada pelo nervo ciliar posterior curto, chegar lá e no esfíncter da pupila e gerar a contração do músculo esfíncter da pupila. E só lembrando, galera, óculomotor, ramo inferior do nervo óculomotor, que é o terceiro. Isso, Beleza. falei errado. Falou trigêmeo, mas... Não, trigêmeo não, pelo amor de Deus, óculomotor, terceiro nervo. É isso. É, ato fário. Mas vamos lá, tem uma diferença, pessoal, que a gente tem que lembrar, que é lembrar que existem algumas doenças que fazem a chamada dissociação luz-perto. É super importante você ir para a sua prova
sabendo quais são essas doenças, né? São 3 doenças, a gente vai lembrar que são 3 doenças que têm epônimos, né? Então, é a pupila tônica de Ade, a síndrome de Parinot, que é a síndrome mesencéfalo-dorsal, e a pupila de Argyll-Robertson, que é aquela pupila que está associada à neurosífilis, tá? E por que que existe essa dissociação luz-perto? Porque, galera, essa via do reflexo para perto, que é aquele reflexo da acomodação, miose, convergência, é diferente da via do reflexo fotomotor. É uma via que ela é mais parecida com a via óptica. E por que que eu falo isso? Porque a via do reflexo para perto, ela para no corpo geniculado lateral, ela faz sinapse no corpo geniculado lateral, ela vai para o córtex occipital, assim como a via óptica. Só que aqui, a via do reflexo para perto, a informação do córtex occipital vai chegar lá no núcleo pré-tectal e aí sim ela vai seguir a eferência semelhante à eferência que a gente viu na via do reflexo fotomotor. Só o que acontece, pessoal? As informações que chegam da via do reflexo para perto, elas se localizam na região ventral, a região rostral do núcleo pré-tectal do mesencéfalo. Então, se eu tiver doenças, condições que comprometam apenas a região dorsal do mesencéfalo, essas fibras do reflexo para perto vão ser preservadas. Então, aí a gente tem a nossa dissociação luz-perto. Porque a gente vai ter o comprometimento da via do reflexo fotomotor, mas a gente não vai ter o comprometimento das vias do reflexo para perto. Então, é um paciente que não contrai a pupila ao estímulo luminoso e vai contrair a pupila quando a gente tem o estímulo para perto. Um outro detalhe que eu quero lembrar aqui, especificamente mais da via do reflexo fotomotor. A gente tem que lembrar que quando a gente faz o estímulo da luz em um dos olhos, as duas pupilas se contraem, né? E por que que isso acontece? Acontece porque na nossa via do reflexo fotomotor, a gente vai ter 2 pontos de decussação. A gente tem a decussação ao nível do quiasma óptico e a gente tem também lá embaixo o núcleo pré-tectal mandando informação para os 2 núcleos de Edge e Westphal, né? Para os núcleos dos 2 lados. E é por conta disso que a gente tem o reflexo fotomotor direto, mas temos também o reflexo fotomotor consensual. Gui, essa explicação aí foi perfeita da dissociação luz-perto. Parece uma coisa que assusta a gente, né? Mas você explicou muito bem. Felizmente, na prova, é o que você vai falar, né? Basicamente, a gente saber aí quais são as causas que causam a dissociação luz-perto. Até hoje, nunca perguntaram necessariamente sobre a fisiopatologia, mas até eu aprendi aqui com você agora. Bacana. Mas é isso, tem que levar para a prova os 3 nomezinhos, os 3 epônimos que causam dissociação luz-perto. É isso que cai em prova. Quanto à anatomia, é interessante lembrar também as estruturas, né, do gânglio ciliar. Na verdade, as raízes, né, que vão formar ali o gânglio ciliar. E a gente tem que lembrar de 3 raízes. A gente tem a raiz motora, que é a raiz parasimpática. E aqui você tem que lembrar que é parasimpática, porque essa é a única raiz que para no gânglio ciliar. É a única raiz que faz sinapse. E é justamente essa raiz que a gente acabou de conversar, né? É a informação que vai vir ali do terceiro nervo craniano, do oculomotor, que faz sinapse, e vai seguir pelos nervos ciliar posterior oculto e fazer a contração do esfíncter da pupila. Bom, a gente tem então a raiz motora, né, que é a raiz parasimpática, a gente tem também a raiz simpática, né? Essa raiz simpática vai estar lá, a gente vai revisar toda essa via quando a gente falar de síndrome de Horner, né? A gente tem também a via sensitiva, a raiz sensitiva, que está vindo ali, dando dos ramos, né, do nervo nasociliar, aqui sim do trigêmeo, né, que eu falei trigêmeo antes, não tem nada a ver. O trigêmeo está relacionado aqui com a parte de sensibilidade, tá? Perfeito. Mas lembrar de gânglio ciliar, a única raiz que para, a única raiz que faz sinapse é a raiz motora, que é a raiz parasimpática. É isso que cai em prova sobre gânglio ciliar. Bom, vamos passar agora para síndromes pupilares por si mesmo, falar das doenças. O que a gente pode encontrar de diferente nas pupilas? E aqui a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é, quando a gente tem lesão de aferência, ou seja, de nervo óptico, a gente não tem anisocoria. Anisocoria tem a ver com lesão de eferência. Quando eu tenho lesão de aferência, o que eu vou ter é isso aqui que eu estou vendo nas imagens. É alteração de contração mesmo. E aqui vocês têm que lembrar da pupila de Marcus-Gunn. Pupila de Marcus-Gunn, pessoal, é aquela pupila que a gente tem defeito pupilar aferente relativo, que é o DPAR. E o DPAR, ele está classicamente associado a condições que afetam o nervo óptico de um dos olhos, né? Quando eu tenho um nervo óptico afetado, eu vou ter justamente o DPAR, que é a pupila de Marcus-Gunn. E como é essa pupila de Marcus-Gunn, pessoal? Imagine que você está fazendo o estímulo luminoso, né, no seu paciente. Você vai fazer o estímulo em uma pupila, naturalmente a outra pupila também vai se contrair. É o reflexo consensual.
Porém, imagine que você está iluminando um olho que tenha o nervo óptico afetado, ou seja, não vai ter a aferência. Então, você está jogando luz ali no nervo que não está funcionando. Então, é como se esse olho estivesse no escuro. Então, a pupila vai se dilatar, o outro olho não vai se contrair. A dissociação o defeito pupilar aferente relativo, né, o DPAR, ele é detectado sobretudo pelo swing light test, né, quando você vai fazer esse movimento de balanço no estímulo luminoso. Se você estimula com a luz o olho que está com o nervo funcionando, as duas pupilas se contraem. Quando você faz o swing para o olho que está com o nervo óptico doente, é como se você estivesse colocando esse olho no escuro. Então a pupila vai se dilatar. E é aqui que você tem a detecção da pupila de Marcus-Gunn. É a pupila que quando você joga a luz, você vai ter a dilatação da pupila. Ela, na realidade, ela está se dilatando porque ela estava contraída antes por conta do estímulo no outro olho. Agora você está colocando a luz no nervo que não está funcionando, é como se estivesse colocando a pupila no escuro. E aí sim, a pupila ela vai relaxar, né, vai ter a dilatação. Um ponto interessante também para complementar é que patologias muito extensas na retina também podem causar. Então, por exemplo, até lá em oclusões de veia central da retina, um dos pontos que a gente usa para classificar a gravidade é justamente a presença do defeito pupilar aferente relativo. E é muito importante justamente entender que a gente precisa ter uma assimetria de acometimento dos nervos. Se você tiver um acometimento nervo óptico bilateral mais ou menos simétrico, a gente não vai ter o defeito pupilar aferente relativo. Por isso que nas tóxicas e carenciais, por exemplo, algumas hereditárias, né? A gente, por ter esse acometimento bilateral, a gente não tem o defeito pupilar aferente relativo de uma forma frequente. Beleza. Então, perfeito, gente. Então, pupila de Marcus-Gunn, a gente lembra realmente da associação com alteração de nervo óptico, mas perfeito, lesões extensas na retina podem fazer isso. Lembrar também, pessoal, que a gente pode ter qualquer lesão muito grave antes do corpo genicular lateral pode afetar isso também. Então, se eu tenho uma lesão de trato óptico muito extensa, eu posso ter um DPR também. Só que olha só, aqui o DPR é contralateral. Porque no trato óptico eu vou ter uma quantidade muito maior das fibras as fibras temporais, né? O campo visual temporal é muito maior. Então, as fibras que estão se cruzando, as fibras cruzadas do quiasma óptico, que são as fibras nasais, elas têm um volume muito maior do que as fibras ipsilaterais ali do trato óptico. Então, quando eu tenho um dano do trato óptico, eu vou esperar um DPR do olho contralateral, porque é justamente as fibras nasais que cruzaram pelo quiasma óptico, que estão ali em maior quantidade no trato óptico. É maldade perguntar uma coisa dessa? É maldade, mas a gente gosta da maldade. Mas já foi perguntado? Com certeza. Já foi perguntado. No nosso ano, né, Pedrinho? No nosso ano Aí, foi isso aí. perguntado. Bom, falamos então das lesões de aferência, que são lesões que não causam anisocoria. Vamos passar agora para anisocoria, que é quando eu tenho lesão de eferência. E aqui, pessoal, primeira coisa, você está diante de uma anisocoria, dê uma olhada assim na porcineca posterior, dê uma olhada se não é um paciente que teve um trauma, pode ser um trauma cirúrgico, que o esfíncter da pupila está alterado. Dê uma olhada se, por exemplo, o paciente não usou algum fármaco, ou oral ou tópico, que deixou a pupila midriática ou em miose, né? Isso pode acontecer. Se não, se estamos diante de fato de uma causa neurooftalmológica, a gente tem que analisar essa anisocoria tanto no claro quanto no escuro. Se eu tenho uma anisocoria que é igual tanto no claro quanto no escuro, eu vou pensar na anisocoria fisiológica. Vamos falar um pouquinho da anisocoria fisiológica, que classicamente tem essa história de ser igual no claro e no escuro, mas na última versão do CBO, eles colocaram que ela é mais evidente no escuro, só para confundir. Mas enfim, a anisocoria fisiológica é uma anisocoria pequena, de 0,5 a 1 milímetro. O exame oftalmológico é todo normal, ou seja, os reflexos pupilares são normais. A posição da pálpebra é normal, ou seja, não tem pitose, não tem retração palpebral. A motilidade ocular extrínseca é normal, então não dá para você se confundir. Você poderia confundir se falar que é mais evidente no escuro, como, por exemplo, síndrome de Horner. Mas síndrome de Horner vai ter pitose, vão ter outras alterações que a gente não vê na anisocoria fisiológica. Se eu tenho uma anisocoria que é pior no escuro, vamos lá, vamos pensar comigo. Tá pior no escuro. No escuro, a pupila deveria se dilatar. Se tá pior no escuro, é porque o problema está na pupila que não está se dilatando. E quem é que dilata? O parasimpático ou o simpático? Quem dilata é o parasimpático. Então, quem não está funcionando é justamente a via simpática. Quem dilata é o simpático, exatamente. Quem dilata é o simpático. Então, justamente, eu falei tudo errado de novo, né? É para testar o espectador. Quem dilata é o simpático. Então, se eu tenho uma anisocoria pior no escuro, significa que eu não estou dilatando a pupila, eu vou ter uma lesão na via simpática, que é justamente a síndrome de Horner. Se eu tenho uma lesão pior no claro, significa que o problema está sendo na via que não está fazendo miose. E quem faz miose é justamente a via parasimpática.
Da via parasimpática, a gente tem várias causas que a gente vai conversar, mas eu queria lembrar justamente da lesão do nervo oculomotor, né, do terceiro nervo, que o Hugo conversou com vocês. Então, lembrar que quando a gente tem uma lesão completa de terceiro nervo, a gente vai ter o acometimento da pupila justamente por conta da afecção aqui da via parasimpática. Então, é uma anisocoria que é pior no claro. Vamos conversar sobre a síndrome de Horner, né? Síndrome de Horner é o quadro clássico de anisocoria pior no escuro, como a gente está vendo ali na foto, né? De síndrome de Horner, a gente precisa lembrar da via simpática. E aí, o primeiro nervo é justamente aquele que sai ali do hipotálamo. E ele é longo, ele vai do hipotálamo até o centro cílio-espinhal de Budd, que fica na medula, entre C8 e T2. Aí, pessoal, a gente vai ter o segundo neurônio. O segundo neurônio é mais curtinho. Ele vai desse centro, né, cílio-espinhal de Budd, até o gânglio cervical superior. Então, esse, pessoal, é aquele neurônio que geralmente é afetado nos tumores de Pancoast, né, tumores de ápice de pulmão. Mas a gente pode ter outras causas também, né, alteração de artéria subclave e tudo mais. O terceiro nervo também é terceiro neurônio, também é um neurônio um pouco mais longo, porque ele sai do gânglio cervical superior, ou seja, é de fato o neurônio pós-ganglionar. Ele vai passar junto ali, ó, da carótida interna, ele vai passar pelo seio cavernoso e ele vai chegar até o gânglio ciliar. Lembrando que aqui essa via não faz sinapse. Quem faz sinapse é a via parasimpática. E aí, chegou no gânglio ciliar, a gente sabe que vai ter o estímulo para fazer, né, a alteração de pupila pelos nervos ciliares posteriores longos, né? Vai gerar dilatação da pupila. Quanto à clínica, pessoal, qual é a clínica da síndrome de Horner? Lembrar que é um paciente que, além de ter a anisocoria pior no escuro, vai ter dilatação lenta. Esse paciente ele tem um dilatation lag, né? A pupila ela vai estar em miose pela paralisia do dilatador da pupila, mas eventualmente ela vai se dilatar um pouquinho, né, quando estiver no escuro. Se a gente for observar, ela dilata bem devagar, tá? As reações pupilares, tanto à luz quanto para perto, são normais, os reflexos são preservados. Esse paciente tem uma pitose, é uma pitose leve, porque aqui eu estou afetando o músculo de Miller, então são cerca de 2 milímetros de pitose. A gente pode ter também uma pitose inversa, pela paralisia dos retratores da pálpebra inferior. E, pessoal, quando a gente tem uma alteração de primeiro ou segundo neurônio, eu vou ter também uma anidrose ipsilateral. Isso não ocorre em lesão de terceiro neurônio. Um outro detalhe também é quando eu tenho uma síndrome de Horner congênita ou na infância, que esse paciente pode ter também heterocromia, né, alteração da coloração da íris. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui de síndrome de Horner são quanto os colírios, os testes, né? E aí são 3 colírios, 3 testes que a gente tem para fazer, que são os principais. O com cocaína, o com apraclonidina e o com hidroxianfetamina. O primeiro é com cocaína. Como é que eu gosto de lembrar? Gente, se você pinga cocaína no olho de uma pessoa normal, a pupila vai se contrair. De Horner é diferente. Você pinga cocaína e... a pupila vai dilatar com cocaína, né? Se você pinga cocaína, não vai ter a dilatação no paciente que tem síndrome de Horner. O colírio de apraclonidina, de 0,5 a 1%, se você pinga no indivíduo saudável, não vai ter nada, não vai acontecer nada. No paciente que tem Horner, a pupila vai se dilatar. Só um pequeno adendo, viu? Não existe colírio de cocaína disponível no Brasil, viu, gente? Então, não estamos fazendo apologia a nada, só deixando claro para as autoridades que, né, está no livro e cai na prova, né? É isso aí. Cocaína a 5%. O colírio de hidroxianfetamina, ele é um pouquinho diferente do colírio de cocaína ou de apraclonidina, porque aqui ele consegue localizar a lesão. O que acontece? Se você pinga hidroxianfetamina a 1%, e você observa a dilatação da pupila, você tem certeza que a lesão é de primeiro ou de segundo neurônio. Se você pinga hidroxianfetamina e a pupila não dilata, você vai pensar em uma lesão pós-ganglionar, ou seja, uma lesão de terceiro neurônio. Então aqui, nesse caso que tem a imagem, você pingou a hidroxianfetamina no olho direito e houve a dilatação da pupila. Então, sabendo que esse paciente tem Horner e a pupila dilatou, você vai ter certeza que é uma lesão de primeiro ou de segundo neurônio. Vamos falar um pouquinho de etiologias antes de passar para os próximos quadros, né? Então, lembrar, se tem uma lesão de primeiro neurônio, eu vou pensar em um quadro vascular, tipo um AVC, ou em um tumor mesmo, afetando ali essa região, que vai do hipotálamo até a medula. Lesão de segundo neurônio, eu já falei para vocês do tumor de Pancoast, né? Tumor de ápice de pulmão, mas lembrar que crianças podem ter neuroblastoma, linfoma, metástase nessa região também, e a afecção de artéria subclave.
terceiro neurônio, a gente tem que lembrar da dissecção de carótida interna e também afecções de seio cavernoso, que é por onde passa o terceiro neurônio da via, né, de Horner, nessa via simpática. Vamos passar agora para as alterações que têm uma anisocoria pior no claro, tá? Anisocoria pior no claro, pessoal, a gente tem que lembrar aqui da pupila tônica de Adde, que cai muito em prova, né? Pupila tônica de Adde, ela é um quadro mais comum em mulheres jovens e a fisiopatologia envolve lesão no gânglio ciliar. Pupila tônica de Adde por si, quando a gente fala dessa síndrome, é um quadro idiopático, mas a gente pode ter uma pupila tônica semelhante a um quadro de Adde por trauma, por infecção, por sífilis, por zóster, diabetes, também outras neuropatias autonômicas. A clínica, pessoal, é a anisocoria, repito, pior no claro. A pupila afetada é essa pupila que está em midríase, né? Eu estou falando de um quadro que está afetando a via parasimpática, né? Que é a via que vai fazer a miose. Por isso que a anisocoria é pior no claro, tá? Essa pupila, pessoal, que ela está dilatada, ela está, na realidade, louca para fechar. Se você pinga pilocarpina diluída, pilocarpina 0,125%, ela vai sofrer miose, ela vai se contrair, ela tá louca para fechar, tá? Esse paciente, ele também vai ter dificuldade de acomodação, e quando você vai examinar ele com a lâmpada de fenda, você pode observar uns movimentos vermiformes na pupila. Esse paciente, lembrando, pessoal, da pupila tônica de Adde, ele tem também dissociação luz-perto. E essa dissociação luz-perto, aqui na pupila tônica de Adde, não tem nada a ver lá com o mesencéfalo. Aqui, ela ocorre porque existe uma regeneração aberrante das fibras acomodativas, tá? Lembrar do teste, que é o da imagem, a pilocarpina 0,125%. Essa pilocarpina bem fraquinha, ela é capaz de promover a contração da pupila no paciente que tem Adde, tá? Então, de pupila tônica de Adde, é isso que é importante saber. Vamos passar para o próximo assunto. Só mandar um abraço pro Rodrigo Daia, né? Nosso professor de neurooftalmologia, que faz as nossas apostilas. E esse ano as apostilas estão ainda mais espetaculares. Não sei se vocês perceberam aí, né? Todos esses desenhos aqui agora são desenhos autorais. A nossa equipe tá toda de design, né? Tá de parabéns aí. E além de professor da Officerville, um grande escritor. Então, quem tiver interesse, entra lá e procura os livros dele na Amazon.com. Muito Boa. bom. E é da Bahia, né, Gui? É claro, tá lá em Salvador. Vamos lá, próxima síndrome de Parinot. Síndrome de Parinot é um quadro também que gosta de cair, né? A síndrome do mesencéfalo dorsal. E aqui é justamente aquela fisiopatologia que eu falei pra vocês. Se tá afetando o mesencéfalo dorsal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a dissociação luz-perto. E é o que a gente tá vendo aqui na imagem, ó. Joga luz, a pupila não contrai. Faz o reflexo pra perto, a pupila contrai. Mas além disso, pessoal, esse paciente tem a paralisia do olhar conjugado vertical para cima. Nessa imagem ali, a gente está pedindo para o paciente fazer supraversão e o olho não vai. Ao invés de ir, esse paciente começa a apresentar um nistagmo. É nistagmo convergente retratório na tentativa do olhar para cima bilateralmente, nos dois olhos. Além disso, esse paciente pode ter sinal de Collier, que é a retração palpebral. O que causa isso, pessoal? Qualquer lesão do mesencéfalo dorsal, tá? Vai afetar ali a região da comissura posterior. Pode ser por hidrocefalia, tumores, esclerose múltipla, AVC e doença de Whipple. Aqui eu quero lembrar de um tumor que geralmente é o que vai cair em prova, que é o pinealoma. Pela localização da glândula pineal, frequentemente ela vai cursar com a síndrome do mesencéfalo dorsal. Aqui é mais uma imagem mostrando um paciente que tem a dificuldade de fazer a supraversão com os dois olhos, né? A paralisia do olhar conjugado vertical para cima. Era isso? De síndromes pupilares? Perfeito. Maravilha, então, né? Uma verdadeira aula aí, galera. Agora a gente vai para uma parte da nossa revisão que vai muito lidar ali com a parte mais de imagens. São imagens que podem muito bem aparecer na hora da sua prova, especialmente nessa parte das anomalias congênitas. E aqui, galera, eu falo muito bem em aula com vocês algumas especificidades. Meu objetivo aqui agora é lembrar muito mais das principais palavrinhas-chave, tudo bem? E aí, galera, eu queria conversar com vocês já inicialmente sobre a hipoplasia do nervo óptico. Hipoplasia do nervo óptico, você tem que lembrar, é um nervo pequenininho, que você vai ter uma diminuição ali das células ganglionares da retina, camada de fibras nervosas, lembrar da genética, que é esporádico, e dos principais fatores de risco que levam a isso. Eu gosto de lembrar que são coisas relacionadas à gestação. Então, é a gestante que utilizou, por exemplo, a quinina, fenitoína, fez ingestão de álcool durante a gestação, ou até mesmo uma gestante que tinha diabetes mellitus gestacional.
Quando a gente vai olhar para a clínica, é muito disso que a gente está vendo na imagem. É um disco óptico pequeno, que tem até metade, um terço do seu tamanho habitual. É um disco que você pode ver uma imagem muito característica, que a gente descreve como sinal do duplo anel. É você ver essa alternância, primeiro aqui na imagem, entre o disco propriamente, uma área de pigmentação ao redor, que geralmente é um halo peripapilar mais amarelado, e por fora, um halo que pode ser hiper ou hipopigmentado. E aí dá esse aspecto aqui do sinal do duplo anel. É uma palavrinha-chave muito característica na prova para você lembrar. Eu trouxe essa outra retinografia aqui também para chamar a atenção ao fato de que a gente pode ter um aumento da tortuosidade vascular realmente bem importante. Fala aí, Pedrinho. E tem síndrome, Flavinha, associada? Tem síndrome associada. A gente tem que lembrar da displasia septo-óptica ou a síndrome de de Morsier. A gente tem que lembrar que uma vez a gente viu um paciente com essa hipoplasia do nervo óptico, tem que lembrar de pesquisar essa síndrome. Por quê? Porque aqui a gente pode ter uma agenesia ou uma hipoplasia do septo pelúcido, que é aquele que divide ali aqueles ventrículos laterais da gente. E além do quadro oftalmológico, o paciente pode manifestar também alterações hormonais. Então, é deficiência de GH, é hipotireoidismo, hiperprolactinemia, até mesmo diabetes insípidos, tudo bem? Cuidado visual aqui é variável, o paciente pode ter também perda de campo visual. Passando já agora para essa imagem mais inferior, a gente tem a papila inclinada. Aqui, galera, a gente tem uma síndrome. Aqui a gente tem a papila de fato inclinada. Não é um paciente, por exemplo, alto míope que tem, devido ao seu olho ser maiorzão, tem um nervo inserido de uma forma anômala. Aqui não, é um disco óptico ovalado, tem inserção oblíqua, e aí por essa inserção oblíqua você pode ter uma região nasal inferior mais posteriorizada e a região temporal superior, que é o oposto, mais elevada. Dá até um aspecto de um pseudoedema de papila. O que eu queria chamar a atenção aqui também era, primeiro, a emergência dos vasos em relação ao nervo óptico, que eles não emergem já diretamente em direção à região temporal, né, as arcadas temporais. Eles primeiro vão para a região nasal e depois seguem o trajeto lá para a região temporal. Isso a gente chama de citos inversos. E uma última coisa que eu queria chamar a atenção aqui na papila inclinada é exatamente esse achado característico aqui do campo visual, que é o seguinte: defeitos neurooftalmológicos podem, por exemplo, uma lesão quiasmática, a gente pode ter uma hemianopsia bitemporal, né? Só que a gente respeita a linha média, como a gente sempre aprende da parte de neurooftalmo, né? Mas aqui na papila inclinada, simplesmente pela inserção diferente desse disco, a gente pode até ter uma hemianopsia bitemporal mais superior, mimetizando um defeito como eu te citei, mas aqui a característica é que ele não respeita a linha média. Se você perceber, a gente tem um pontinho aqui que passa dessa linha média, e aí quando você vai fazer o campo visual desse paciente, você corrige, por exemplo, a miopia que costuma estar associada a essa papila inclinada, você pode ter uma melhora nesse aspecto aí do campo visual. Agora, disparado, o que mais a gente vê na prática e também pode cair na prova é exatamente a drusa de papila. Essa drusa de papila, galera, ela geralmente pode ser ou esporádico ou autossômico dominante. Geralmente na população mais caucasiana é muito mais difícil da gente ver isso, por exemplo, nos afrodescendentes. E aí, na verdade, essas drusas manifestam depósito de polissacarídeos que podem calcificar. Não necessariamente a drusa vai ter cálcio. Se for um curso mais crônico, a gente pode sim ter a calcificação, mas você tem que lembrar que a drusa é essencialmente polissacarídeo e o mais comum é que essa drusa esteja na porção nasal. Aí você vai ficar bravo comigo porque, Flávio, eu sempre aprendo que quando a gente tem um defeito nasal, a manifestação do campo visual é oposta, é temporal. Beleza. Mas aqui, galera, na drusa, apesar da gente ter mais drusa geralmente na porção nasal, o defeito mais típico aqui é exatamente a gente ter um acometimento do campo visual também nasal, especialmente nasal inferior. Esse é o principal defeito campimétrico. Me desculpe, mas não tem tanta correspondência anatomia-função por aí. E em drusa, eu acho que nós temos que ter uma atenção muito grande com as imagens, né? Porque as imagens, elas podem cair na prova teórico-prática e temos que lembrar que no ultrassom
nós temos também elas hiperecogênicas e também na autofluorescência. Então, caso você tenha alguma dúvida e tudo mais, você pode pedir esses exames que são bem clássicos. E no ACT também a gente consegue ver principalmente drusas mais internas para fazer diagnósticos diferenciais. Diagnóstico diferencial é importantíssimo, inclusive, com edema de papila, que aí o prognóstico muda completamente, a sua investigação e tudo mais. E lembra, a drusa aqui aparenta ser um edema de papila, principalmente quando ela é interna e você não vê, de fato, a drusa mais superficial. Mas aí você vai fazer a diferenciação especialmente com edema de papila, por quê? Olha só, aqui na drusa de papila a gente não tem alterações peripapilares, como exudatos, hemorragias, que a gente esperaria no edema de papila verdadeiro. Aqui você não tem obscurecimento dos vasos emergindo ali daquela região. E na tomografia, por exemplo, a gente vai ter uma camada de fibras nervosas da retina ali na região peripapilar que não estão, de fato, edemaciadas. Para finalizar, em relação à drusa, tem que lembrar de duas associações principais. A primeira com estrias angioides, que a gente vai revisar lá no nosso podcast de retina, e também com retinose pigmentar, que a gente também vai revisar no nosso podcast de retina, certo? Além disso, galera, já nos encaminhando aqui para a gente finalizar essa parte das anomalias congênitas, eu ainda queria falar com você sobre o coloboma. E aí o coloboma, galera, tem que lembrar da fisiopatologia dos colobomas típicos, que é um problema no fechamento da fissura embrionária, geralmente nas regiões mais inferiores. Daí, a gente, por exemplo, perceber essa grande escavação aqui, é uma alteração escavada, na região mais inferior ao nervo óptico. E é um coloboma típico. Então, você pode ter associado a esse coloboma de nervo óptico, coloboma também, por exemplo, lá na íris, coloboma também na coroide, porque todos eles compartilham, basicamente, a mesma fisiopatologia. E aqui também tem síndrome para lembrar, tá certo? É exatamente a síndrome Charge. Em relação à herança, coloboma geralmente esporádico ou autossômico dominante, e aí a gente lembra do gene do PAX6. Já essa outra alteração aqui, o Morning Glory, eu gosto bastante dela. Por quê? Porque às vezes quando a gente tem uns epônimos assim, os nomes, a galera viaja total para dar um nome. Mas o Morning Glory, de fato, a gente tem uma flor que lembra de fato esse Morning Glory. Quem tiver curiosidade, vê lá na minha aula ou bota aí no Google Morning Glory, você vai ver que realmente é parecido. Aqui, geralmente o quadro é unilateral, mais comum em mulheres e também é raro em afrodescendentes, como as drusas também eram raras em afrodescendentes. E você observa um disco que, primeiro, tem uma coloração diferente. Aqui, geralmente, ele é mais rosado. Aqui é um disco óptico que ele é maior. Você consegue perceber que os vasos, eles emergem mais da periferia e eles estão ali em uma quantidade aumentada. E ao redor do disco, você também consegue perceber alterações pigmentares nessa região peripapilar. A acuidade visual, geralmente, aqui é ruim. E de síndrome, a gente tem que lembrar da síndrome FACE, que a gente tem malformação lá da fossa posterior. Então lembra que a gente pode ter, por exemplo, um encefalocele basal, tem hemangioma, lesões arteriais, é o A do FACE, coração, para a gente lembrar de doença cardíaca, e o E, para a gente lembrar aqui de alterações oculares, e aí o Morning Glory é uma delas. A última que eu queria falar com vocês aqui, a penúltima, melhor dizendo, é a fosseta congênita, a fosseta de disco óptico. Pedrinho, eu sei que gosta de glaucoma, né? Glaucoma pode dar fosseta também, mas aí é uma fosseta adquirida. Eu ia falar até isso, justamente está na minha aula lá. Tomar muito cuidado com isso, pessoal. Vocês vão ver que essa fosseta aqui, nós temos que ter um cuidado especial, mas na parte da retina, não é, Flavinho? Exatamente, porque aqui a gente pode ter uma complicação, né? Duas complicações, basicamente. Aqui a gente é mais clássica em prova, que pode aparecer de 25% a 75% dos casos, que é, pensa só, por essa fosseta, por esse defeitozinho aqui, a fisiopatologia mais proposta é você ter um vítreo liquefeito que termina adentrando por essa fosseta, vai lá debaixo da retina, entre o EPR e a retina neurosensorial, e termina causando um descolamento de retina seroso. Mas aí esse líquido, que caprichosamente entrou entre o EPR e a retina neurosensorial, poderia muito bem também ter feito uma separação das camadas da própria retina, e aí no caso gerar uma retinosquise, tá certo? E aí a topografia mais comum é, de fato, a gente ter aqui na região temporal inferior. Por fim, mas não menos importante, é algo que às vezes você vê no fundo de olho do seu paciente do dia a dia e logo se assusta. Poxa, que danado é isso? É um tumor? É uma gigantesca mancha algodonosa? Não, isso aqui é só fibra de mielina, galera. Que isso aqui pode nascer de uma forma congênita ou pode aparecer até mesmo nos primeiros anos de vida.
é não progressivo, geralmente unilateral, e a porção mais comum é na porção mais superior e inferior do nervo óptico, tá certo? Basicamente, anomalias congênitas era isso que a gente precisava revisar, e aí eu já queria continuar aqui para a gente relembrar a parte mais das neurites ópticas. A gente teria mais coisas para falar aqui das outras neuropatias ópticas, mas eu queria falar especialmente das neurites, tá? Quando a gente fala de neurite, galera, a gente sempre lembra, é a inflamação do nervo, no caso aqui o nosso nervo óptico. Mas a gente tem algumas formas de acometimento desse nervo. A gente pode ter a neurite retrobulbar, que é o que a gente vai mais falar aqui de revisão, que é o mais comum lá da esclerose múltipla, mas a gente poderia ter também esse quadro em que a gente tem um processo restrito ali à cabeça do nervo óptico, que a gente chama de papilite. É mais comum em crianças que receberam ou tiveram uma infecção viral recente ou tiveram vacinação. Geralmente tem um bom prognóstico e é caracterizado por isso que vocês estão vendo na imagem mesmo. É um edema do disco óptico, pode ter hemorragia na região peripapilar e ele por si só está mais hiperemiado. A gente pode ter também um quadro de neuroretinite, em que o processo inflamatório geralmente começa no nervo óptico, isso é muito importante, mas pode se estender para a retina. Isso é fundamental para você entender que no início do quadro você pode simplesmente estar ali com o acometimento do nervo óptico e ainda não ver essas alterações da estrela macular que você está vendo aqui na imagem, essa exudação que você está vendo aqui na região da mácula. Porque o processo começa no nervo e se espalha ali para a região da retina. E aí, algumas doenças importantes para a gente lembrar aqui. Primeiro, a gente tem a doença da arranhadura do gato, mas pode ter tuberculose também. Até o próprio acometimento da toxoplasmose, se a gente tivesse, por exemplo, um foco aqui justa discal, e aí você, por contiguidade, terminaria também acometendo esta região. E sífilis, né? E sífilis, né? Falou de tuberculose, tem que lembrar de sífilis. Mas aí, sífilis tudo pode ser, né? A gente já estava até pensando em papilite, uma das causas também importantes de investigar é sífilis, então sempre ter essa atenção. E uma coisa interessante também em relação a essas estrelas maculares, da mesma forma que elas demoram a aparecer, elas também demoram a desaparecer, então elas não são um bom marcador para o tratamento, tá, pessoal? Então, elas demoram até 6 meses para poder desaparecer após o tratamento da etiologia da neuroretinite. Perfeito. E não esperar surgir ela para pensar em neuroretinite, né? Porque como demora para aparecer, você pode passar desapercebido o diagnóstico, né? Se você não tiver uma autossuspeição. A autossuspeição é essencial. Mas, galera, o mais comum é a gente ter uma neurite retrobulbar. E das neurites retrobulbares, eu queria relembrar aqui as coisas com vocês da esclerose múltipla, que ela é mais típica da gente ter uma mulher jovem, branca, e que o mais comum é a gente ter ali uma agressão autoimune à bainha de mielina dos nervos, do nervo óptico aqui, no caso, né? E a gente tem a forma que ela é mais comum, que é aquela que a gente tem um surto, uma remissão. Surto, uma remissão. Que isso aí é 85% dos casos, mais ou menos. E tem a forma progressiva. O paciente pode já ter clínica sistêmica no momento em que você tem o quadro oftalmológico, ou você pode estar começando o quadro pelo quadro da neurite óptica e só dali a alguns anos abrir o quadro sistêmico. Por isso que você tem que lembrar da esclerose múltipla, aí também tem uma alta suspeição. E aí a gente tem quadro clínico sistêmico, que é que a gente gosta de falar que é uma bagunça neurológica. O paciente pode ter síndrome do primeiro neurônio motor, ter hemiparesias, ter sintomas sensitivos, incontinência urinária, até neuralgia do trigêmeo. Uma causa super importante de neuralgia do trigêmeo é a esclerose múltipla. E aí tem 2 sinais que nos perseguem desde a época que a gente estudava para a prova de residência, que é o sinal de Uthoff e também de Lermite. Falei certo, Pedrinho? Falou certo, seu inglês está em dia, hein? Não sei nem se é em inglês isso aí, mas... O sinal de Uthoff, galera, é quando você tem uma piora dos sintomas com o aumento da temperatura, e o sinal de Lermite é uma sensação de choque elétrico quando a gente faz a flexão do pescoço. Do quadro oftalmológico, a gente pode ter uma série de coisas, mas eu queria lembrar com você aqui dos mais comuns. E os mais comuns são da gente ter a neurite óptica desmielinizante, a oftalmoplegia internuclear e também nistagmo. Começando com a neurite óptica, galera, isso aqui, até 25% dos casos de esclerose múltipla abrem com esse quadro da neurite óptica desmielinizante. Daí a importância de você dominar esse conhecimento. E aí, como é um quadro que acomete o nervo óptico, você tem, e já para ajudar também as outras doenças que eu vou falar aqui, a gente pode ter baixa de visão, defeito pupilar referente relativo, escromatopsia, defeito de campo visual, defeito da visão de cores. Então, teve essas alterações, você tem que pensar em uma patologia do nervo óptico, tudo bem?
E os escotomas mais comuns são esses, como por exemplo a gente está vendo aqui nesse campo visual 24.2, em que a gente está tendo aqui um defeito central. Mas a gente poderia ter também um defeito secocentral, que é aquele que comunicaria a mancha cega também com a parte central do nosso campo de visão. E a gente também pode ter uma depressão difusa ali nos 30 graus centrais. Aí eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí também por vídeo, está olhando aqui para esse nervo óptico e está pensando, Flávio, tá normal esse nervo óptico. Concordo, galera. Aqui é uma doença que, para gravar, né? É uma doença que nem o paciente está vendo, nem você, oftalmologista, está vendo manifestação ali na cabeça do nervo óptico. Sabe por quê? Porque a neurite aqui ela é mais comumente retrobulbar. Então, geralmente, pelo menos no início do quadro, você não vai ver manifestações diferentes ali na cabeça do nervo óptico. E aqui, galera, na fase mais avançada, como muitas doenças do nervo óptico, a gente pode evoluir para atrofia. Beleza? O exame de imagem aqui vai nos ajudar bastante, porque a gente vai conseguir perceber, por exemplo, nessa ressonância magnética de T1, que está com supressão de gordura e contraste, a gente está percebendo um hipersinal, não na bainha necessariamente, mas no nervo propriamente dito. Então você vê aqui que no miolo do nervo, digamos assim, está aceso. Então a gente tem um hipersinal ali naquela região. E nessa ressonância magnética ponderada em T2, também com supressão de gordura e contraste, a gente consegue perceber o foco de várias lesõezinhas desmielinizantes ali no nosso, especialmente na nossa substância branca do nosso encéfalo, né? Inclusive tem aqui uma imagem muito característica que são os dedos de Dawson, né? São também lesões desmielinizantes que aí formam polegarezinhos como se fossem os dedos do nosso amigo Dawson, né? No líquor, a gente pode encontrar bandas oligoclonais de IgG, no OCT, um edema da camada de fibras nervosas na região peripapilar, e aí a gente tem que saber a conduta. Aqui a gente tem que saber a conduta da fase aguda, para tentar tirar o paciente ali do quadro mais do pronto-socorro, que você vai receber esse paciente, mas a gente também tem que fazer um tratamento de manutenção. E é aqui a gente tem estudos muito tradicionais, igual o ONTT, né, que estudou o tratamento lá atrás das neurites ópticas, e percebeu que o mais clássico é a gente fazer uma pulsoterapia com metilprednisolona, 1 grama EV por 3 dias. Depois a gente vai fazer a prednisona oral, 1 miligrama quilo dia, em um desmame lento, tudo bem? Faz então a pulsoterapia agora, por 3 dias, e faz a prednisona nos outros 11 dias para fazer 2 semanas. Depois você vai ter que ir fazendo esse desmame a depender do quadro do paciente. O estudo clássico, esse daí, que eu preciso te dizer, esse corticoide não melhora a visão ao longo do prazo, agiliza a recuperação, mas se previne ou não a esclerose múltipla, isso é incerto, tá? Isso é o clássico que tem na literatura que você precisa saber para a prova, mas é evidente que na prática clínica, às vezes a gente tem algumas diferenças e isso tem sido estudado cada vez mais. E para finalizar, o tratamento de manutenção tem que lembrar só do nome de algumas medicações, como o interferon beta, o glatiramab, o fingolimod e também o natalizumab. E de esclerose múltipla, né, pessoal? A esclerose múltipla tem também chance de gerar outros sintomas oftalmológicos que é importante que vocês saibam. Então, oftalmoplegia internuclear, uma das principais causas é a esclerose múltipla. Então, aquele paciente que tem ali uma alteração no olhar conjugado horizontal, você tem que pensar nesse acometimento e pode gerar, né, Gui, até uveíte intermediária. Então, esclerose múltipla é uma doença que o oftalmologista também tem que ter uma suspeição bastante baixa aí. Verdade. Já que você falou disso da uvite, eu vou falar uma coisa que tá meio que na moda entre a gente, assim, tem alguns estudos que estão saindo, que assim, a gente lembra que esclerose múltipla é uma causa importante, acho que são 15% a incidência de uveíte intermediária por esclerose múltipla, e frequentemente esclerose múltipla vai ocorrer em indivíduos jovens, né, às vezes até criança pode ter isso, e é uma causa importante de uveíte intermediária, né, e uveíte intermediária é frequente a gente precisar imunossuprimir o paciente, e aí a gente tem que lembrar que a esclerose múltipla piora com anti-TNF, tá? Então, a adalimumab, que é uma droga frequente da gente utilizar em pacientes que a gente precisa imunossuprimir por uveíte intermediária, é super prudente a gente ter certeza que a etiologia dessa uveíte não é esclerose múltipla. E tem muito estudo saindo sobre isso. É um assunto que está em alta, assim, entre a gente. Então, é uma coisa importante de saber. Nunca prescrever adalimumab para uma uveíte intermediária que você não tem certeza que não é por esclerose múltipla. Perfeito. E aqui, para finalizar a minha parte, eu queria falar das neuropatias ópticas isquêmicas. As famosas NOI, quando é anterior é NOIA,
quando é posterior, é NOIP. Mas o mais comum da gente ver na prática e também na prova é exatamente as noias, são as noias, né? Cuidado nos noias aí, porque não tem nada a ver com isso. Tô lembrando um caso rápido do nosso ambulatório, né? Que o nosso chefe é o professor Mário Luiz, lá na USP, né? E ele estava discutindo um caso de neuropatia óptica isquêmica anterior com residente. E ele falou, é nóia. E aí o paciente virou e falou, não, doutor, eu sou trabalhador, não sou nóia, não. Pois é, maravilha. Começando, galera, com as noias, a gente tem a forma não arterítica e a forma arterítica. O mais comum é a gente ter a forma não arterítica, que é como se fosse um infarto, só que é o infarto do nosso nervo óptico. E aí você lembra, infarto é aquele paciente que tem comorbidades, hipertensão arterial, diabetes, apneia obstrutiva do sono, todos aqueles fatores de risco. Você lembra para infarto do coração? Você lembra aqui também para neuropatia óptica isquêmica anterior, forma não arterítica. Mas a gente tem alguns fatores oculares que são importantes da gente relembrar. E um deles eu trago até aqui na imagem, que é o que a gente chama de crowded disc. Geralmente é um nervo que ele já é pequeno e tem uma escavação que é mínima ou até mesmo quase que ausente. Esse é um nervo óptico de risco para o paciente ter uma noia não arterítica, tudo bem? E aí, eu não vou polemizar aqui agora, até porque toda semana sai um estudo, né, sobre os análogos de GLP-1. A gente vai ver até o final do ano se vai sair algum estudo mais embasado em relação a isso, mas alguns estudos mostraram uma possível associação nesse tipo de paciente diabético do uso dos análogos de GLP-1 e a incidência da noia não arterítica. Mas falando agora realmente da noia não arterítica, galera, aqui a queixa geralmente é clássica. É um idosinho que acorda com a perda súbita de visão e geralmente ele te queixa que o hemicampo inferior ele não está enxergando. Obviamente que ele não vai falar isso para você desse jeito, mas se você esmiuça, faz um campo visual ali de confrontação ou mesmo uma perimetria automatizada, você claramente vê um defeito mais comum, que é exatamente um defeito altitudinal, que pode ser inferior ou superior, mas o mais comum é ser de inferior. Legal que a acuidade visual do paciente aqui, pelo menos, é maior do que 20/200 em até 60% dos pacientes. E é basicamente esse defeito de campo visual como eu estou trazendo aqui para vocês. Um defeito altitudinal inferior. Claramente, a gente consegue perceber aqui no nosso exame, galera, a gente pode ter aqui um quadro de um paciente que tem, primeiro, um crowded disc no outro olho. E aí a gente consegue observar, pode ser um disco que esteja na fase aguda, mas edemaciado, pode estar mais hiperemiado, mas aqui, galera, a gente consegue perceber claramente uma área mais pálida, exatamente na parte superior do nervo óptico. Se a gente faz um estudo angiográfico, a gente consegue perceber que a metade superior desse nervo está com um defeito de enchimento, tá certo? E aqui sim, a gente tem a correspondência anatomia-função. Se é a parte superior do nervo que está morta, digamos assim, é por isso que o defeito altitudinal se manifestou mais na região inferior. Conduta aqui é controlar fatores de riscos e até 40% dos casos apresentam a melhora espontânea de 3 linhas ou mais. Para finalizar a minha parte, já que tem a noia não arterítica, eu quero revisar também a noia arterítica. Que aqui, galera, geralmente é um paciente mais idoso, ali por volta dos 70 anos. É mais comum de acontecer na mulher e uma patologia de base muito associada aqui, uma arterite, é exatamente a arterite temporal. E aí, quando a gente lembra da arterite temporal, a gente tem uma série de manifestações. Tem uma artéria temporal mais espessada, que perde a sua pulsação. É um paciente que claudica a mandíbula quando ele está comendo. Tem uma hipersensibilidade do escalpo. E além de tudo isso, ele pode manifestar o quadro oftalmológico. E esse quadro oftalmológico, galera, ele pode, antes de abrir como noia arterítica, ele pode ter diplopia transitória, pode ter perdas transitórias de visão, como é o caso da amaurose fugaz. E aí, galera, quando a gente vai para o exame oftalmológico, a gente tem uma boa diferenciação. Primeiro, no outro olho, no olho não acometido, a gente não encontra o crowded disc, porque isso aí seria um fator de risco lá para noia não arterítica. Aqui a escavação é normal ou pode ser até aumentada. Na fase aguda, a gente consegue perceber aqui também um edema de disco, mas aqui caracteristicamente é um edema de disco mais pálido, diferentemente da noia não arterítica, que era mais hiperemiado. E interessante ressaltar que aqui, como a gente está diante de uma vasculite, a gente também pode ter acometimento de outros vasos, tanto outros vasos do nosso corpo, como também vasos da própria retina. Então pode ser que você encontre também oclusões de artérias da retina de forma associada.
E essa coroide aqui, essa angiofluorescinografia, melhor dizendo, é para demonstrar para vocês o enchimento mais lentificado da coroide que pode aparecer. Conduta aqui, galera, é muito importante. Primeiro, se você precisar fazer um exame complementar para dar o diagnóstico, você vai fazer a biópsia da artéria temporal. E aí a pergunta clássica, tem que esperar fazer a biópsia para fazer o tratamento? Não. Você pode e deve instituir o tratamento de uma forma imediata. A gente pode, inclusive, também fazer a pulsoterapia e depois a prednisona via oral. E a biópsia, ela fica positiva, ou seja, dá para você utilizar a biópsia para dar diagnóstico até 14 dias. Então, você não vai atrasar o seu tratamento esperando fazer uma biópsia. E uma coisa também que cai bastante em prova é que nessa patologia, que é a arterite temporal, há um aumento muito considerável de VHS-PCR e que a gente utiliza como marcador inflamatório. Porém, se também tivermos esses marcadores em valores normais, em até 20% dos casos, isso também pode acontecer, então você também não deve atrasar o seu tratamento baseado nesses marcadores serem normais. Perfeito. Maravilha, Pedrinho. Para finalizar, prognóstico. Aqui é pior do que a noia não arterítica, então a visão é mais baixa aqui. E se você não trata, você vai ter acometimento do olho contralateral em até 95% dos casos. Quando você faz o tratamento, você pode não necessariamente melhorar a visão do olho que você está tendo agora, mas você vai baixar muito a possibilidade de você acometer o outro olho até 13%, né? Então, sem tratar 95%, tratando 13%. Beleza, galerinha. Vou passar agora a bola para o Pedrinho para falar sobre as neuropatias hereditárias. Vocês ainda estão com fôlego, pessoal? Depois desse podcast? Não, brincadeira, pessoal. Vamos lá, né? Então, aqui, as neuropatias ópticas hereditárias, nós temos várias delas, mas nós vamos focar em duas principais, tá, pessoal? A primeira delas é essa que nós temos aqui, a imagem típica do nervo óptico, que é a neuropatia óptica hereditária de Leber. Pessoal, primeira coisa, epidemiologia. Mais comum no sexo masculino por conta de um motivo. Nós temos, né, uma transmissão materna. Então, você tem que sempre lembrar que sempre você vai ter a transmissão por conta da herança mitocondrial. Então, sempre lembre disso. E, geralmente, entre a segunda e a quarta década de vida no sexo masculino. O que é importante? São quadros geralmente bilaterais, mas o acometimento ele não é simultâneo. Na maioria das vezes, começa em um olho, 2 a 3 semanas depois, passa para o outro olho. Mas nós temos uma perda visual grave baseada aí nessa patologia. O que é importante que você saiba? Esses pacientes, então, nessa perda visual, ela é subaguda, ela é indolor, e a maioria dos pacientes, ele chega a ter, igual eu falei, um quadro bem grave, abaixo de 20/200. Tem DPAR? Depende. Igual a gente comentou na hora que o Gui falou sobre defeito pupilar aferente relativo, você precisa ter ali uma assimetria entre os olhos para poder ter o defeito pupilar aferente relativo. Se você não tiver, é porque os dois olhos eles já estão acometidos de forma mais ou menos similar. O que é importante também em relação aqui a patologias do nervo óptico? Descromatopsia. Então, o paciente queixa-se muito de uma piora da visão de cores. Reforçando novamente, pessoal, herança mitocondrial, transmissão materna. Isso na prova é disparado o que mais cai. E pode até cair alguma questão de genes. Então, os genes, as mutações mais comuns são a 11778, que é a mais comum, e aqui tem melhor prognóstico, é a 14484, tá, pessoal? Isso pode aparecer em prova e é uma questão que já até, inclusive, caiu em anos anteriores. No fundo de olho, pessoal, nós temos que ter muita atenção com esse disco óptico, porque também é um diagnóstico diferencial de edema de papila. Então, ali a gente tem um pseudoedema de papilas devido a um edema da camada de fibras nervosas. E tem um aspecto hiperemiado do disco óptico. Então, você tem que ter muita atenção para não confundir com um papiledema. E uma coisa importante também que nós temos são vasos telangiectásicos na retina peripapilar, que eles não são visíveis em todos os casos, mas se você verificar esse achado, você tem que pensar na neuropatia óptica hereditária de Leber. Uma única coisa antes de passar para a próxima é: não confunda com a amaurose congênita de Leber. É uma doença totalmente diferente, que tem início mais precoce, que a criança, geralmente, ela fica fazendo aquele aperto dos olhos e coça muito os olhos e tem relação com ceratocone.
que é a amaurose congênita de Leber. A neuropatia óptica hereditária de Leber são outros 500, né, Flavinho? Exatamente, e muito bem. Só para finalizar então aqui, como você falou que tem esses vasos telangiectásicos ali peripapilares, uma coisa que você tem que saber é que isso não é neovaso. Então, se você faz uma angiofluorescinografia aqui, não há extravasamento. Aqui são vasos competentes, diferentemente dos neovasos. Gente, isso aí tem que ser, é uma palavra-chave assim na prova. Se você vê uma questão de neurooftalmo que ele citou que não extravasa na angio, não é para ter dúvida, o diagnóstico é esse. Não tem por que ele falar isso se não for para falar de Leber. Perfeito, pessoal. E uma outra patologia interessante, que é até mais comum que a neuropatia óptica hereditária de Leber, mas não tem tantas características que a prova gosta tanto, é a atrofia óptica dominante. Pode ser cobrado o gene, que é o OPA1, que é em inglês nada mais, né, do que o gene da atrofia óptica, né, Optic Atrophy 1, e é uma herança, como o nome já diz, autossômica dominante. E como aqui no Oft Review a gente gosta muito de epônimo, essa atrofia ela tem também o nome de síndrome de Kier, KJER. E aí, pessoal, ela é um pouco diferente da neuropatia óptica de Leber em relação a características clínicas, porque ela tem um início insidioso, geralmente antes dos 10 anos de idade, mas a perda visual é lenta, geralmente ela se estabiliza ali mais ou menos no 20/60, tá? Então, é um paciente que ele não tem uma perda tão importante. E aí, o que acontece em relação ao disco óptico? A gente tem uma palidez do disco, ou difusa, ou até mesmo setorial, igual nessa foto que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês observarem, ele tem uma perda mais temporal. E tem uma terceira neuropatia óptica hereditária, que é a síndrome de Wolfram, que você precisa saber duas coisinhas. O gene, que é o WFS1, e o acrônimo dela, que é DID-MAOS, né? Então, por que DID-MAOS? Porque o paciente ele tem diabetes insípidos, diabetes mellitus, atrofia óptica e surdez. E aí, aproveitando, pessoal, toda quarta-feira, nós temos um desafio diagnóstico no nosso Instagram, presidido pelo nosso amigo aqui, Flavinho, e o da semana passada foi justamente síndrome de Wolfram. Então, são casos assim já que não são do dia a dia nem da prova, são casos mais raros para fazer que você tenha ali aquele seu raciocínio clínico, conhecer coisas diferentes. Então, né, Flavinho, teve justamente esse caso na semana passada, né? Exatamente, Pedrinho, muito bem lembrado. Acompanhe lá pelo nosso Instagram. E aí, pessoal, para fechar aqui, nós vamos falar agora de patologias também muito importantes na prova e na vida, que são o papiledema e a hipertensão intracraniana idiopática. Pessoal, primeira coisa, edema de papila não é igual papiledema. Edema de papila, ele é um inchaço ali do disco do nervo óptico por qualquer motivo. Então, por exemplo, tem uma papilite por sífilis, por exemplo. Você tem um edema ali do disco óptico, você tem justamente um edema de papila. O papiledema, por definição, é o edema da cabeça do nervo óptico devido à hipertensão intracraniana, que é bilateral, pessoal. Raramente vai ser unilateral, né? Que quando que ele vai ser unilateral, por exemplo? Na síndrome de Foster-Kennedy, que você tem um tumor, que você tem uma compressão do nervo óptico de um lado e um papiledema do outro. Então, isso é muito raro, mas pode acontecer. E aí, pessoal, por que você, ao ter um aumento da pressão intracraniana, você tem ali um edema da papila do disco óptico? Porque você tem uma transmissão pelo espaço subaracnoide periódico do líquido e faz com que haja esse edema. E aí nós temos que justamente observar os sinais que vão nos levar a essa suspeita clínica. Primeiro sinal, que ele é muito sutil e você tem que ter muita atenção, em muitos pacientes a gente tem um pulso venoso espontâneo. Se você tem que aquele paciente tem um pulso venoso espontâneo e ele desaparece, isso é um sinal precoce de que você tem um papiledema. Outra coisa importante, pessoal, borramento das bordas do nervo. Você tem que olhar ali a saída dos vasos, a emergência dos vasos do disco óptico e observar o borramento, que ele é inicialmente nasal, mas ele vai progredindo. Outra coisa que pode acontecer são dobras de retina e coroide. E aí, à medida que você vai tendo ali uma progressão desse papiledema, você vai ter um disco elevado, você consegue ver bem assim ele elevado no fundo de olho, disco hiperemiado, presença de exudatos duros, hemorragias, você tem ali o desaparecimento da escavação, né? Então, tudo isso, você tem ali um quadro muito exuberante. Então, você que já viu um papiledema, você não esquece, tá, pessoal? E aí, a gente às vezes aprende errado antes de começar o oftalmo, porque eu lembro muito bem que me ensinaram que papiledema é um edema de papila bilateral, né, Pedrinho? Mas na verdade não é. A gente tem até casos em que a gente tem um papiledema unilateral, né? Por exemplo, a gente tem um tumor na fossa anterior do crânio.
E esse tumor comprimindo o nervo óptico de um lado, mas ao mesmo tempo gerando uma hipertensão intracraniana, um nervo óptico vai estar morto porque ele está comprimido, então ele vai estar atrófico, então ele não vai conseguir ficar edemaciado. Mas ao mesmo tempo, pela hipertensão intracraniana, o outro lado vai estar com edema, e aí a gente tem até um nome dessa síndrome, né? Que é o quê, Pedrinho? Síndrome de Foster-Kennedy. Perfeito, maravilha. E aí, pessoal, você vai cronificando ali, né, o papiledema, você vai tendo ali um desaparecimento desse exudato, pode ter a formação de shunts óptico-ciliares, e aí o disco, ele vai voltando ao normal, e você tem até algumas linhas ali circunferenciais saindo do disco óptico, que são as linhas de Patton. E até no final ter uma atrofia, né, o disco fica pálido, com embainhamento vascular, igual a gente pode observar ali. Pessoal, o que é importante? Diferenciar, né, o papiledema de causas de pseudopapiledema, igual nós já falamos, drusas, né, diferenciar de neuropatia óptica de Leber, então você tem que ter bastante atenção em relação a isso. E em relação à sintomatologia, pessoal, primeira coisa, nós temos que a acuidade visual ela é mais tardiamente afetada, não é a primeira coisa que é afetada. A prova gosta de falar assim, a acuidade visual é o primeiro parâmetro a ser afetado no papiledema. Não, não é. Então, o que a gente tem? Obscurecimentos visuais transitórios, aumento da mancha cega, temos assim sintomas de propriamente hipertensão intracraniana, então a gente tem cefaleia que piora com valsalva, náuseas, vômitos, esse paciente tem zumbido, pode ter paralisia do sexto par, e você faz uma imagem cerebral. Se você tiver um tumor, beleza, você está vendo que tem um aumento de hipertensão intracraniana por um tumor ou por algum outro motivo. Agora, se você não tiver, aí entra a segunda parte que eu vou falar, que são os pseudotumores cerebrais. Então, o que nós temos que diferenciar primeiramente? Se você não tiver um tumor ou alguma lesão que justifique um efeito de massa, você tem que pensar nos pseudotumores, que podem ser primários, que é o que a gente chama de hipertensão intracraniana idiopática, ou podem ser secundários. A nossa prova, por exemplo, ela trouxe uma causa de pseudotumor secundário, que era hipervitaminose A. Nossa prova que eram duas questões de vitamina A, mancha de Bittot E esse quadro. pseudotumor. Então, assim, né, é uma questão que se você souber, você gabarita tranquilamente. E também tomar bastante cuidado com o medicamento, né, pessoal? Então, corticoide, anticoncepcional, esse tipo de coisa a gente tem que tomar bastante cuidado, e algumas alterações vasculares, como trombose dos seios venosos. Só que a queridinha da prova é a hipertensão intracraniana idiopática. Pessoal, primeira coisa, ele vai te dar um estereótipo da paciente. Então, uma paciente mulher, geralmente ali com seus 40 anos, né, um pouquinho mais gordinha, isso é muito relevante na prova, né? Ele vai citar para vocês justamente essa epidemiologia mais marcante. E geralmente a paciente vai falar daqueles sintomas que tá com zumbido, que tá com uma paralisia de sexto par, que não é um sinal localizatório. Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Uma outra coisa que essa paciente vai reclamar, bastante tinido, dor de cabeça intensa, e aí você faz o exame de imagem. Não achou um efeito de massa. O que você tem que guardar? E é justamente essa imagem que nós estamos trazendo aqui. Nós temos sinais que há um processo de hipertensão intracraniana ali. Então, temos ali, por exemplo, ali na letra D, achatamento da esclera posterior, alargamento ali do espaço subaracnoide periótico na letra B, o deslocamento vertical e uma protrusão intraocular do nervo óptico, porque o nervo óptico, ele tem ali dentro da sua porção interorbitária um trajeto geralmente em S, porque ele é maior. Então você tem ali um alargamento, uma protrusão ali justamente desse nervo óptico. Temos ali, igual na letra A célula túrcica parcialmente vazia, e podemos ter uma estenose de seios transversos, que não justifica o quadro, mas conforme a gente consegue observar na letra C, nós podemos ter esse achado, e você tem que guardar esses sinais. Uma coisa interessante, né, pessoal, se você não trata esses pacientes, obviamente, eles vão ter uma piora, elas principalmente, mas os pacientes de modo geral vão ter uma piora da acuidade visual. Só que o campo visual também pode ter algumas condições. Então, você pode ter aumento da mancha cega, pode ter também degraus nasais, então, você pode ter ali, por exemplo, até mimetizando um defeito ali inicial de glaucoma, e pode, no final, ter uma contração generalizada do campo visual. Quer falar, Flavião, alguma coisa? Me empolguei aqui, bati no microfone. Mas uma coisa fundamental, que me lembrou de um caso esses dias, estava discutindo um caso com o R1,
E aí ele chegou assim, Flávia, ela tem essa epidemiologia aqui, a acuidade visual é 20/20. Putz, aí eu falei, mas você perguntou para ela, para essa paciente, se em algum momento ela tem a alternância aí da acuidade visual? Porque muitas vezes ela vai estar 20/20 na sua frente, mas ela tem essa história dos obscurecimentos visuais transitórios que você muito bem comentou. E na prova é assim, né? Na prova a paciente vai estar 20/20. Exatamente. E então, assim, realmente isso é muito importante, né? Esses achados de imagem, todo esse raciocínio. E o tratamento ele é muito cobrado na prova. E uma coisa que tem se falado cada vez mais, pessoal, qual é a primeira coisa? Perda de peso, tá, pessoal? Inclusive, até mesmo cirurgias bariátricas ou medicamentos para tratamento da obesidade, você tem que pensar para justamente isso. E uma outra coisa importante, né, antes disso, o achado do líquor mais importante, que é o aumento da pressão de abertura. Então, você não tem alterações na imagem, então sempre antes de fazer o líquor, você faz a imagem, você tem essa gama de sinais e você faz o líquor. Fez o líquor com aumento da pressão de abertura, geralmente acima de 25, aí você tem o diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática. Então, antes de passar para o tratamento, faltou falar essa informação fundamental. E aí, pessoal, né, então, perda de peso é o primeiro. Fala-se até que se você perde 5 a 10% do peso, você pode até ter uma regressão total da hipertensão intracraniana idiopática. Isso é assim, um dado muito interessante. Não deu certo? A gente passa para o uso dos inibidores da anidrase carbônica. Geralmente, a gente usa acetazolamida com uma dose de até 4 gramas por dia, mas podemos também considerar o uso de topiramato e furosemida. Não deu certo perda de peso, não deu certo o uso de inibidores da anidrase carbônica, temos que pensar em cirurgia. E aí, quais que são as indicações cirúrgicas? Pacientes que não são refratários à terapia máxima, que são intolerantes aos medicamentos, ou têm um papiledema muito grave ou uma perda muito aguda da acuidade visual. E aí você pode fazer 2 tipos de procedimento. Isso vai variar de acordo com os sintomas que a paciente mais apresenta. Se a paciente ela tem mais sintomas visuais do que sintomas de cefaleia, você faz a fenestração da bainha do nervo óptico, justamente visando diminuir ali a pressão aumentada no espaço subaracnoide periódico. Caso ela tenha mais sintomas de cefaleia e menos sintomas de nervo óptico, né, de visuais, aí você faz uma derivação, né? Por exemplo, uma derivação ventrículo-peritoneal. Então é isso, pessoal. Dessa parte de neuropatias ópticas, papiledema e hipertensão intracraniana, nós falamos do que é principal. Essa matéria de neuro, nós não vamos colocar inteira, não vamos falar de nistagmo aqui, miopatias oculares, porque é muito assunto. Mas o que é mais importante da prova, nós citamos aqui para vocês. Verdade. E aí, só para a gente, antes de finalizar, né, os especialistas em neurooftalmo agora estão diante, às vezes, de uma encruzilhada, né? Porque, por exemplo, para tratar agora a hipertensão intracraniana idiopática, é perder peso. Aí vai chegar o paciente e vai perguntar, mas para perder peso tem os análogos de LP1, né? Uma boa coisa. Mas eles também podem, talvez, dar neuropatia óptica isquêmica não anterior. Aí a gente fica brincando de esse ou esse, né? Igual a gente vê aí no TikTok. Mas, galera, agradeço bastante aqui aos meninos que contribuíram de uma forma brilhante aqui para esse podcast de revisão. Espero de verdade que tenha sido proveitoso para você aí que estava assistindo a gente. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no fórum. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar de olho já nas nossas próximas revisões. E de verdade, conta com a gente está junto com vocês, a gente quer ver vocês, primeiramente, melhor versão oftalmológica e segundo, aprovado na Prova Nacional de Oftalmologia. Então, forte abraço e até o próximo Oftcast de revisão.